Ô, cara, pô, não abusar não. Tô tiozinho, filho. Hum. Pai das luzes, eu te louvo, eu te engrandeço, porque o Senhor tem sustentado o universo, o Senhor tem sustentado a minha vida e a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs. O Senhor tem sustentado essa igreja e tudo que nós fazemos é para o teu louvor e para a tua glória. Senhor, abençoa-nos nesse dia, que possamos viver para a tua glória, que o Senhor seja glorificado, que o teu Espírito Santo se faça presente em nosso meio, trazendo a paz, trazendo o refrigério, a comunhão, a santificação. Guia-nos e que o Senhor em tudo seja glorificado, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos dar prosseguimento ao nosso curso sobre as doutrinas da graça, as doutrinas fundamentais da fé reformada. Nós estamos abordando o TULIP, mais precisamente os 5 pontos do calvinismo, ou as doutrinas da graça. Elas tiveram origem na remonstrância, conta dessa controvérsia, e foi no Sínodo de Dort, para resolver essa questão, que daí vieram os 5 pontos, ou como o nome oficial, os cânones de Dort. Eu coloquei aí à disposição em inglês, se vocês perceberem, elas formam a palavra tulip, no português tulipa, e do lado está a tradução: depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança dos santos. Hoje nós falaremos sobre a expiação limitada. O terceiro ponto é o L, da tulipa. A definição de expiação limitada: doutrina que afirma que, ao morrer na cruz, ofereceu Cristo a si mesmo em sacrifício para expiar os pecados somente, vou repetir, somente dos que foram eleitos por Deus Pai, desde toda a eternidade. Tudo bem? Então, expiação limitada vem afirmar que Cristo, ao se sacrificar na cruz, ele foi morto para expiar os pecados somente daqueles que foram eleitos por Deus Pai na eternidade. Continuando, por meio desta expiação, Cristo pagou a dívida dos eleitos. Vejam que é somente dos eleitos. Cristo pagou a dívida dos eleitos para com Deus. Então, é só frisar aqui, ele não pagou para o diabo, tá? Eu já vi até peças por aí afora, pregações, que diz que quando ele se sacrificou na cruz, era para... o credor era Satanás. Não tem base bíblica isso, tudo bem? Foi para Deus, e somente para Deus, que Cristo morreu na cruz e pagou as dívidas nossas, reconciliando-os com Deus e livrando-os da escravidão do pecado e da justa condenação, vou repetir, da justa condenação de Deus sobre o mundo.
Então, ele não somente pagou a nossa dívida, como também reconciliou-nos com Deus e livrou-nos da escravidão do pecado. E Deus era justo e é justo ao condenar-nos por isso. Sem Cristo, sem a cruz de Cristo, nós estaríamos condenados com o mundo. O que é expiação? Eu já falei diversas vezes essa palavra, e o que vem a ser uma expiação? É uma reconciliação de partes alienadas entre si, a restauração de um relacionamento rompido. Então, expiar é o ato de reconciliar duas partes que estão distantes, que não se falam, que estão alienadas entre si. Ele restaura um relacionamento que havia rompido. A expiação é realizada para ressarcir os danos, apagando-se os delitos e oferecendo satisfação para as injustiças cometidas. Então, essas injustiças cometidas, esses danos foram cometidos por nós, pelo povo, pelo mundo, pela sociedade humana. E Cristo, ele ressarce, ele satisfaz, ele se oferece para Deus. Em uma expiação, há sempre o ofensor, o ofendido e o mediador da expiação. Então, temos de um lado o ofensor, do outro lado o ofendido e no meio aquele que faz a mediação entre as partes. Na expiação feita por Cristo, ele é o mediador da expiação. A humanidade são os ofensores e Deus o ofendido. Então, a humanidade é a ofensora, Deus é o ofendido e Cristo é o mediador desta expiação. Falando de uma maneira mais aprofundada, teologicamente, Deus, ele é ao mesmo tempo o ofendido e o mediador. Vejam, eu vou tentar aqui de uma maneira conjecturar aqui como se deu essa questão. Deus havia sido ofendido por quem? Pela humanidade, os ofensores. Entre eles não havia reconciliação. Se eu ofendo uma pessoa, um ser humano, se eu ofendo o Cássio, por exemplo, eu tenho uma dívida com ele. Eu até consigo pagar, talvez, dependendo, demore, mas eu consigo ressarcir essa ofensa, porque estamos falando aqui de iguais, de humanos. Está tudo aqui no âmbito carnal. Mas, como seria feito o ressarcimento entre a humanidade carnal e Deus espiritual? Essa questão, porque, vejam, nós somos finitos, Deus é infinito. Nós somos mortais, Deus é mortal. Nós somos imperfeitos, Deus é perfeito. Nós não somos oniscientes, Deus é onisciente. Não somos onipresentes, Deus é onipresente. Não somos oniscientes, Deus é onisciente. Nós somos mutáveis, Deus é imutável. Nosso poder é limitado, Deus é todo-poderoso. Como que pessoas finitas, limitadas, vão pagar uma dívida que é com um Deus infinito? Grave isso bem na sua mente. Infinito, ilimitado. A Bíblia fala que nem os céus dos céus podem conter a sua glória. A única maneira era se o próprio Deus, vejam, igual, se ele mesmo pagasse essa dívida para essa dívida no lugar dos seres humanos.
eu devo ao banco, dívida enorme, eu não consigo quitar. O Cássio, novamente o Cássio, ele tem o dinheiro que eu consigo pagar. Eu peço a ele, ou ele mesmo se oferece e diz: Ricardo, eu pago no seu lugar, e depois você paga para mim. É mais fácil eu conseguir pagá-lo do que pagar o banco, que corre juros, enfim. É um exemplo até meio esdrúxulo, mas para vocês terem uma noção, Deus, o que Ele decide? Eu mesmo vou pagar essa dívida para os seres humanos. Só que quem cometeu essa ofensa foi os humanos. Então, se Deus viesse e pagasse, não seria justo. Seria uma injustiça da parte de Deus. Qual a única maneira que Deus encontrou para que essa dívida fosse quitada? Um ser 100% humano e 100% Deus. A união hipostática de Cristo. Cristo encarnou, o próprio Deus encarnou, então ele é humano e 100% humano, mas ao mesmo tempo 100% Deus. Agora, sim, é possível pagar essa dívida, essa expiação. Então, Cristo, e somente Cristo, é que poderia ser o nosso mediador, porque ele é 100% humano e ao mesmo tempo 100% Deus. Então ele tem legalidade para isso, para pagar essa dívida. Só ele poderia ser o nosso mediador. Pois bem, já entendemos essa questão da expiação. E o que é a expiação limitada? Expiação limitada não significa que o poder, vejam que eu procurei grifar aí, o poder da expiação seja limitada. Entendem? Não é que, quando nós falamos que a expiação é limitada, não significa que ela só vai até o plano B. Ele só caminha até o C. Mas que a extensão seja limitada. Ou seja, que Cristo morreu por um número determinado de pessoas. A extensão dela é somente para um número específico, determinado. Como nós o Rodrigo até comentou semana passada, dos 144 mil, lembrem que Apocalipse, e eu vou usar aqui uma visão amilenista, lembrem que Apocalipse é simbólico, tudo bem? Se nós pensarmos na antiguidade, não haviam cidades que tinham 100 mil habitantes. Era muito comum não existir cidades assim. Hoje em dia, até mesmo no estado de São Paulo, não há cidades que têm cerca de 10 mil habitantes. Então, para o leitor daquela época em que foi escrito o Apocalipse, quando ele visse esse número, era um número que para ele era absurdo de grande. Tamanha dimensão desse número. 144 mil. O que eu quero dizer? É um número grande, extenso, só que é determinado. Não é 144 mil mais um, ou 139.999, não. É 144 mil. Um número grande, mas um número definido. Entendem essa questão? Pois bem, muitos preferem... Deu um erro aqui, mas tudo bem. Teve um erro aqui de pluralidade, mas enfim. Muitos preferem utilizar o termo definida, que Cristo morreu por um número definido de pessoas, e não por um número indefinido. Sabe aquela questão? Vem quem quer? A casa é grande? Ou eles definem como particular. Eles preferem utilizar o nome, a nomenclatura particular. Expiação particular.
Ou seja, que Cristo morreu por pessoas em particular e não por todos sem exceção. Cristo, ele morreu, se sacrificou, ele expiou para o Cássio, especificamente para o Cássio, mas também para o Rodrigo, mas também para o Diogo, especificamente por essas pessoas. Não de uma forma que é sem exceção. Por quem Cristo morreu? Eu não sei, tá aí, tá jogado aí. Ele morreu e deixou em aberto para qualquer um que quiser pegar. Por isso que muitos preferem utilizar a definição expiação particular. Ou então eles preferem utilizar o termo eficaz, expiação eficaz. Todos por quem Cristo morreu serão eficazmente salvos. Então, por uma questão mais de semântica, muitos não preferem utilizar o termo expiação limitada. Eles preferem expiação definida, expiação particular, expiação eficaz. Tudo bem? Eu prefiro utilizar a expiação eficaz, que ela vai agir eficazmente na vida daquele que foi eleito por Deus. Cristo morreu por esses. Entendem? Deus determina, antes da fundação do mundo, certo número de pessoas que ele elege para a salvação. Deus elegeu esses. E ele envia Cristo para quê? Então, por quem que eu vou me sacrificar, pai? Não, filho, desce lá. Eu tenho um número aqui já determinado, mas desce lá. Vai que esse número aqui de repente aumenta, né? Desce lá, faz lá. Eu já tenho um número aqui. Talvez um não vai, talvez eu coloco mais 2. Eu vou decidindo por aí, no meio do caminho. Vai indo que lá no meio do caminho eu vou te avisando se eu aumentei ou se eu diminui o número. Quando Cristo ele encarnou, quando ele desceu à terra, ele sabia por quem ele iria se sacrificar. Não foi algo jogado ao léu. Não foi um tiro no escuro. Ele sabia exatamente por quem ele estava se sacrificando. Tudo bem? Vamos lá. Vamos utilizar aqui alguns textos que confirmam o que estamos falando. Cristo, ele morreu pela igreja. Cristo morreu por sua noiva, pela igreja. Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vejam que está específico por quem Cristo morreu. Ele morreu, ele se entregou pela igreja. É pela igreja. E o casamento é um símbolo da união entre Cristo e a igreja. Por isso, há um peso na questão entre a união de um homem e de uma mulher. Não foram dois Cristos ou duas igrejas que se uniram, foi Cristo e a igreja. Entendem? Não foi por Cristo e mais duas igrejas. Foi por Cristo e a igreja. Cristo não troca de igreja. Não quero mais você, vou procurar uma outra igreja para mim. Mas ele se sacrificou pela igreja. Atos 20, 28 diz assim: Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos para a
apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Percebam que é todo o rebanho e que é a igreja de Deus, por quem ele mesmo se resgatou pelo seu próprio sangue. Vejam que ele não diz aqui Cristo, ele diz Deus. Eles já tinham essa consciência de que Cristo era Deus, de que ambos eram uma só pessoa. Mas o que eu quero frisar aqui é a questão do rebanho, do resgate. Cristo já comprou, ele resgatou. Não é que ele vai comprar. Ele já comprou. Imagine você chegando em um local em que você vai comprar. Estamos de manhã, enfim, você vai na padaria, tá bom? Você vai na padaria e você vai comprar lá pão. O que você fala para o padeiro? Me vê um número, não sei lá, vai que eu estou com fome, né? Me vê um número X, sei lá. Não, você tem que falar um número exato. Você quer 5, quer 6? Não. Vai colocando aí no saco que uma hora eu vou ver o quanto que eu aguento comer. Quando vamos à padaria, desculpe até o exemplo bobo, mas eu quero tentar trazer para nós. Nós vamos com um número específico, nós falamos um número específico, nós compramos um número específico. Eu não chego no caixa, depois que eu peguei os meus 6 pãozinhos, eu não chego no caixa e eu pago por 20 pães. Eu não chego no caixa e pago por 50 pães, ou 2 pães. Eu pago por 6 pães. O caixa, se ele me cobrar 10 pães, sendo que eu estou levando só 5, eu vou ficar muito macho, muito bravo com ele. Eu falo, não vou pagar isso tudo. Eu não estou levando 10, eu não estou levando 20, estou levando só 6. Cristo, ele se sacrificou, ele resgatou um rebanho, mas específico, e a igreja. Já vou tratar sobre isso, Cristo, spoiler. Cristo morreu por suas ovelhas. João 10, 14 e 15. Eu sou o bom pastor. Eu gosto muito desse termo, eu sou o bom pastor. Significa que existem maus pastores. Enfim, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ele conhece quem são as ovelhas dele. Veja, ele está usando aqui um exemplo da época, que todos sabiam, conheciam isso. Dá para imaginar? Era muito comum, principalmente no Antigo Testamento, rebanhos se encontrarem em um determinado local onde havia um poço. Lembra de Jó? Lembra de Jacó, de Raquel e Bila? Lembra que ele foi empurrar ali a pedra para abrir o poço e ele pegou água? Se você prestar atenção, havia ali o rebanho de Raquel, mas também havia outros rebanhos com outros pastores ali. Raquel sabia exatamente quantas ovelhas ela tinha e quais eram suas ovelhas. O que você acha que aconteceria, por exemplo, se quando ela saísse, ela fosse e pegasse mais umas 10 ovelhas ou 5 ovelhas do rebanho do lado? O pastor iria brigar, ele iria arrumar confusão. Ou se, quando ela estivesse saindo, ela deixasse 2 ovelhas para trás? Afinal de contas, ela não sabe quantas ela tem, né? Vai que ela deixa 2. Cristo conhece. Veja que ele não diz que eu conhecerei, que eu conheci. Diz que ele conhece. Verbo presente.
as suas ovelhas. E por essas ovelhas ele dá a sua própria vida. Somente pelas suas ovelhas. Percebam, versículos 26 e 27. Mas vocês não creem. E sabe por quê? Porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Quando ouvimos, aí entra a questão do chamado, da pregação da palavra. Quando ouvimos a pregação da palavra, o Espírito Santo, eu vou acabar entrando na aula da semana que vem. O Espírito Santo, ele age na vida somente das ovelhas de Cristo. Nós ouvimos essa doce voz e nós atendemos. Por quê? Porque nós achamos Cristo bonitinho? Porque a voz dele é bela? Não, porque nós conhecemos essa voz. Nós ouvimos e nós reconhecemos quem está nos chamando. É o nosso pastor, o nosso bom pastor. E nós vamos, nós seguimos. Aqui, nesse texto, cabe exatamente aquela questão. Não somos nós que vamos a Deus. Não somos nós que chegamos a Cristo. Você não veio e está aqui nessa igreja, está fazendo esse curso para tornar-se membro dessa igreja, não por causa de você mesmo. Não é por causa de nós mesmos, mas porque nós somos ovelhas de Cristo e Ele nos chamou por intermédio da pregação da palavra. O Espírito Santo agiu e nós ouvimos, reconhecemos essa voz. Nós viemos. E por quê? Tem pessoas que não creem, não são convertidas a Cristo. Aqui já diz, eles não creem porque eles não são ovelhas do Senhor. Ele sabe, inclusive, veja que esse texto diz aqui, preste atenção nesse texto, ele sabe também quem não são as ovelhas dele. Vocês não creem? Porque não são minhas ovelhas. Ele sabe quem são aqueles que não são ovelhas de Cristo, não são as ovelhas dele. Pastor, Davi, Raquel, se adentrasse ali uma ovelha que não era do seu rebanho, provavelmente ele chotaria dali, porque não era do rebanho, do seu rebanho. Ele não sabia como era o cuidado com essa ovelha, não sabia o que ela tinha. Ele cuidava somente das ovelhas do seu pai. E é maravilhoso utilizar o termo pastor e ovelhas, porque nós pensamos em rebanho, pensamos que deve ser umas, 30 ovelhas, umas 20 ovelhas. Irmãos, havia centenas de ovelhas, cada pastor, centenas, dezenas, chega até milhares. Se vocês lerem no Gênesis, e vocês verem ali Jacó, verem Isaac, verem Abraão, eles tinham milhares e milhares de ovelhas ali com ele. 5.000, 10.000 ovelhas, diversos rebanhos. Mas eles sabiam quem eram as ovelhas que pertenciam a eles. No tanto que os servos de de Ló e de Abraão começaram a discutir, começaram a brigar por conta das ovelhas. Abraão fala para Ló o quê? Não está dando certo. Nossos servos estão brigando, nossos pastores estão brigando. Vai você para um lado e eu vou para o outro. Eles separaram. E nessa divisão, será que Ló foi com as ovelhas de Abraão e Abraão ficou com as ovelhas de Ló? Provavelmente não. Prosseguindo. Cristo morreu por muitos. Tudo bem, estamos falando que a expiação é limitada, mas ela não é limitada em poder. Cristo, se ele viesse morrer somente por uma pessoa, o poder seria o mesmo. Se ele viesse morrer por todos, indistintamente, todos do mundo, o poder seria o mesmo. Tanto para uma, quanto para nenhuma, quanto para todos no planeta Terra.
toda a humanidade. O poder é o mesmo. A limitação é a mesma. Cristo, o sacrifício de Cristo, ele tem poder para nos salvar milhares, todos, como tem poder para salvar somente uma pessoa. A questão aqui não é o poder de Cristo. Isso, dizer que a expiação é limitada, não diminui de nenhuma forma o sacrifício expiatório de Cristo. Pois não é questão de poder. O poder dele chegou só atualmente aqui. A bateria do celular foi acabando, só tem 30%. Não é essa a questão. A questão é de quantidade, é de limitação, não de poderio. Vejam Isaías capítulo 53, versículo 11. Ele verá o fruto do trabalho de sua mão, de sua alma, e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele via o trabalho da sua alma, ele já sabia, ele já conhecia, estava diante dele o trabalho, o resultado do seu trabalho. E vejam que ele diz que ele ficará satisfeito. Eu não consigo imaginar se Cristo tivesse morrido na cruz e alguns não que pudessem aceitá-lo não quisessem aceitar. Não, talvez aquele ali vai me aceitar, então eu vou morrer por ele. Não, mas ele não quer. Ou então ele olhar para o trabalho que ele fez e ele não souber quantos que ele salvou. Ele morreu e não sabe nem por quem. Pai, por quem estou me sacrificando? Não sei. Vamos deixar em aberto aí. A gente dobra a meta. Quando chegar lá, a gente... Vou deixar a meta em aberto. Quando chegar lá, a gente dobra a meta. Dobrar o quê? Ele sabia e ele olhou para o trabalho da sua alma e ele ficou satisfeito. Satisfazer aqui, satisfação, é essa questão de, tem sentido de, olha tudo que eu fiz. Eu consegui, eu completei, não falta nenhum. Está feito, está consumado. Como ele pode dizer que está consumado, sendo que, mas o Ricardo vai ficar de fora, o Ricardo, e também talvez o Walter também. Então não está consumado, ainda falta um pouquinho do pavio para queimar. Mateus 26, 28 diz: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Novamente, entra aquela questão, que muitas vezes os remonstrantes ou arminianos vêm nos acusar. Então quer dizer que só vai ser uma classe especial, só vai ser a ala VIP que vai. Só vai ser um ou dois. Não, será muitos. O próprio Cristo sabia disso. Marcos 10, 45 diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dará a sua vida em resgate de muitos. Ele sabia que havia um número extenso de pessoas. E ele falava sobre isso. Mas não significa que será indistintamente. Serão muitos. Mas será um número definido, limitado.
por quem Cristo morreu. Continuando. Lembra da semana passada? Lembra desse caderno? Lembra da semana passada? Coloca o seu nome e o sobrenome, por favor, somente aqueles que estão fazendo o curso para se membrar na igreja ou para se batizar, ok? Somente nome e sobrenome, tá bom? Por favor. Assim nós contamos a sua presença. Ok, vamos falar aqui sobre algumas objeções que as pessoas fazem sobre essa doutrina. Sobre a expiação ser limitada. Uma objeção que nós encontramos e os versículos, por exemplo, como João 3,16, 1 João 2,2, que dizem que Cristo morreu pelo mundo. E aí? Como é que fica essa história? João 3,16 diz isso. 1 João 2,2 também diz. Quando entramos em alguma discussão a respeito disso, arminianos, pelagianos, afim, remonstrantes, sempre vêm com o mesmo argumento. Segunda objeção que nós encontramos. E os versículos de 2 Coríntios 5,15, 1 Timóteo 2, do 4 ao 6, que dizem que Cristo morreu por todos. Quem são esses todos? E a terceira objeção, que nós encontramos inclusive dentro do próprio meio reformado, se a expiação é limitada, então por que a gente precisa evangelizar? Por que eu preciso pregar, sendo que Cristo vai salvar os seus? Vamos lá. Primeira resposta à primeira objeção. E os versículos de João 3,16, 1 João capítulo 2,2, vamos ler lá, vamos ler. Eu estou falando, vamos ler. João, capítulo 3, o que será que está escrito nesse versículo, hein? João 3,16. João, Lucas, João 7, João 5, João 3, versículo 16. Eu vou ler aqui na versão Almeida Revista e Corrigida, tá? Então é a mais antiga. Almeida Revista e Corrigida. Diz assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que seu Filho unigênito, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ei, diz mundo. Ele morreu por todo mundo, não foi? Há controvérsias. 1 João 2, 2. Primeira carta de João, capítulo 2, versículo 2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. De todo o mundo. Vejam, na Escritura, quando é utilizada a palavra mundo, há diversos sentidos aí, tá? Porém, as Escrituras, os principais sentidos são que Cristo morreu não apenas para salvar a nação judaica. Vou repetir. Na Escritura, há diversos sentidos para a palavra mundo. Há diversos sentidos para isso. Como, por exemplo, eu estou aqui lecionando, vocês estão aí, e eu faço a seguinte pergunta. Está todo mundo aí? Tá? O mundo inteiro aqui nessa igreja? Nem cabe, né? 7 bilhões? Será que o mundo inteiro está aqui? Não. Que mundo é esse que eu estou perguntando? É a questão de toda a igreja. E detalhe, não é só a igreja em
indefinidamente? É a Igreja Batista Reformada de São Paulo. Quando eu faço essa pergunta, está todo mundo aí? Estou me referindo a um determinado povo específico. Portanto, porém, os principais sentidos são que Cristo morreu não apenas para salvar as pessoas da nação judaica, não é apenas os judeus, mas também para salvar pessoas de todas as nações do mundo. Em todos os países existem os eleitos de Deus. E que não apenas para os judeus que necessitam, e que não são apenas os judeus que necessitam de salvação, mas todo o mundo necessita de salvação. Então, quando diz que Deus amou o mundo e deu o seu Filho para morrer e de tal maneira, tal, aqui ele está querendo dizer, olha a nação judaica, vocês judeus, Cristo veio para morrer não somente por vocês, mas por todo o mundo. Não é somente a tribo de Efraim, a tribo de José, não é somente a tribo de Rubem, de Issacar, de Dan. É também para o africano, é também para o romano, é também para o grego, para o argentino, o brasileiro, para o norte-americano. Ele veio para salvar o mundo, não só a nação judaica, porque os judeus achavam que a salvação era somente para eles. Se vocês pegarem Atos dos Apóstolos, se vocês tiverem curiosidade de lê-lo, vocês vão ver que nos primeiros capítulos, os apóstolos, eles achavam que era somente para os judeus, eles deveriam pregar somente aos judeus. Quem rompeu essa barreira, esse lacre, foi Paulo. Paulo que pregou primeiro aos judeus. Continuando. Segunda objeção. E os versículos, como por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15, 1 Timóteo 2, 4 e 6, que dizem que Cristo morreu por todos. Ah, peguei você, hein? E esse todos aí, é de quem? Vamos lá. 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele por quem vou reler. Mas para aquele por quem eles morreu e ressuscitou. E ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aí diz por todos. O que você me diz sobre isso? 1 Timóteo, primeira carta a Timóteo, capítulo de número 2, versículo 4 até o 6. Que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Então, a redenção é para todos, é por todos, e ele quer que todos os homens se salvem. E essa questão? Todos. Será que é todos indistintamente? Afinal de contas, Deus não faz acepção de pessoas. Não é? Não é o que diz? Pelo menos em cerca de 2 ou 3 textos. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não faz. Ou seja, ele salva o auxiliar administrativo, como ele salva também o advogado, como ele salva também a médica, como ele salva também o arquiteto, como ele salva também o cabeleireiro, como ele salva também o brasileiro e inclusive até o argentino.
Nossa, quando o Messi perdeu aquele pênalti. Ele salva o executivo rico, ricaço de Wall Street, lá nos Estados Unidos, mas ele também vai salvar lá no Oriente Médio, lá na África. Pessoa mais mínima, a mais pobre, paupérrima que há ali na África ou no Oriente Médio. Ele salva indistintamente. Por isso que ele não faz acepção de pessoas. Não é somente para o sacerdote judeu. É também para a mulher simples, a dona de casa. Na Escritura Sagrada, há diversos sentidos para a palavra todos. Porém, o principal sentido é que Cristo não morreu por todos sem exceção, mas por todos sem distinção. Isto é, os homens, as mulheres, os ricos, os pobres, o pedreiro, o médico, o judeu, o angolano, o brasileiro. Ele morreu por todos indistintamente. Cristo, ele não é exclusivista. Ele morreu por todos, pobre, rico, homens, mulheres. Se você pegar na Idade Média, a mulher era quase que fechada, era totalmente jogada a segundo, terceiro escalão. Mas Cristo, ele morreu por todos, sem exceção. Vejam Apocalipse 7. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e versículo 10. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar. Prestem atenção. De todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. De todas as nações. Amém. Atos 10, 34 diz assim: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se nós voltarmos para Apocalipse 7, do 9 ao 10, ele não faz realmente acepção de pessoas. Todas as nações estavam diante dele, no trono, glorificando a ele, a Deus e ao Cordeiro. Terceira objeção. Já estamos caminhando para o final. Ok, essa pergunta também é muito recorrente. Se a expiação é limitada, por que nós evangelizamos? Por que evangelizar? Afinal de contas, Cristo já sabe por quem ele morreu, o número já está definido, já está determinado, então não precisamos nem pregar. Mas a doutrina da expiação limitada não acaba com a necessidade de pregar o Evangelho, pois, além de ser um mandamento de Jesus aos cristãos, vou frisar,
é mandamento de Jesus. Ele mandou, ele não pediu, ele mandou. Marcos 16, versículo 15. Eu sei que vocês conhecem esse versículo, mas eu quero lê-lo. E disse-lhes, ide, veja que aí está no verbo imperativo. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Cristo nos mandou ir. Por que nós pregamos? Porque Cristo mandou. Foi Ele que mandou. Como diria um ditado puritano, lá do século XVII, se cair uma agulha no chão e Cristo me mandar pegar, eu me abaixo e pego essa agulha do chão. Mas eu não vou me abaixar para recolher nenhuma agulha que os seres humanos jogarem e mandarem eu pegar. Faço porque Cristo mandou. Ele que me mandou pregar. Não é porque eu quero, não é porque eu sou melhor do que alguém, não é porque eu acho bonitinho, eu sou um bom orador, enfim, os vernáculos, o grego, o hebraico, a exegese, a homilética. Não é esta a questão. Eu prego porque Cristo me mandou. Nós temos que pregar porque é mandamento de Cristo. Pregar o evangelho a todos, a toda criatura. E a pregação traz a confiança de que os verdadeiros eleitos ouvirão a pregação e crerão. Isso nos traz confiança de que eu não estou saindo ao léu, ao vento. Eu estou saindo para pregar o evangelho e aqueles que estão desde antes da fundação do mundo, eleitos, separados para a salvação, eles ouvirão a pregação e crerão. Isso me traz confiança. Eu não fico mais agora angustiado porque eu preguei e eu não vi nenhuma conversão de alma. Eu nem gosto desse termo. Agora eu tenho confiança. Eu não preciso mais fazer a oração do pecador, fazer o apelo para que você aceite a Cristo. Levante a mão, aquele, e constranger a pessoa, ou constranger o pregador, porque não vem ninguém. Ou então, pasmem, isso acontece muito, vocês sabem disso, eu via isso muito na minha igreja, eu peço para que aqueles que creem venham até a frente, levantem a mão e venham até a frente, aí vem só um, vem um só. Aí o pregador, de amanhã, ele faz o apelo e vem 4. Isso quer dizer que a minha pregação foi melhor que a sua. Eu prego e eu confio em Deus, que Cristo, Ele fez uma expiação limitada. Aqueles que creem, crerão. Atos 13, 48, diz assim. Atos, capítulo 13, versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Portanto, não há necessidade de nós fazermos o apelo, porque aqueles que creram, aqueles que estão destinados, designados para a vida eterna, eles crerão. E a doutrina da expiação limitada não nos acomoda, pelo contrário, nos encoraja, nos traz confiança, certeza de que o nosso trabalho não é em vão, que nós somente semeamos e que Deus fará crescer a árvore, fará germinar a semente. Amém? 10 e 26, eu quero indicar aqui 2 livros para vocês.
esse livro me ajudou muito. O que é o Evangelho? Eu li bem no começo da minha conversão e esse livro me ajudou. E olha que eu já era presbítero de uma igreja Assembleia de Deus há muitos anos, enfim, mas eu creio piamente que eu só me converti verdadeiramente depois. E esse livro foi um dos livros que me ajudou muito a entender o Evangelho, a entender o poder do Evangelho, o que significa e como se aplica o Evangelho. O que é o Evangelho, da Editora Fiel. É um livro pequeno, muito pequeno, curto. Você lê isso em dias, uma semana, enfim, até menos que isso. Eu indico para vocês. E um outro livro que eu quero indicar aqui é Cristo Jesus, Homem. Por que Cristo tinha que ser um homem? E por que Cristo tinha que ser judeu? Enfim, são reflexões teológicas sobre a humanidade de Cristo. Por que Cristo tinha que ser homem? Por que ele não podia vir já como Deus, vir adulto, enfim? Aqui explica sobre isso. Por que ele tinha que ser um homem, não ser uma mulher? Nesses dias é muito importante entender por que devia ser um homem e não uma mulher, porque já estão pregando isso. Há igrejas, essas igrejas inclusivas aí, que são de homossexuais, que eles por conta própria estão produzindo a sua própria Bíblia. Então, onde há ali o termo que mostra que era o Cristo, eles apagam, eles estão deixando de uma maneira, estão literalmente fatiando a Bíblia para que ela se acomode à maneira que eles querem, que eles acreditam. Então, Cristo Jesus, homem, é do Bruce Wade e é da Editora Fiel também. 10:28. Vamos orar ao nosso Senhor. Pai, nós te glorificamos porque o Senhor é soberano, o Senhor é muito sábio, muitíssimo sábio, o Senhor é poderoso, o Senhor já determina o fim antes de que tudo aconteça. O Senhor determina não somente como vai acontecer e como acontecerá, mas o Senhor também determina em que ponto chegaremos e como chegaremos. O Senhor é maravilhoso, nós te louvamos por Cristo, por Ele ter se encarnado, ter se despido de toda a sua glória e ter descido até o mais baixo, servidão, como servo Ele veio a esse mundo. E Ele morreu por nós, por mim, por cada um que está aqui, Senhor. E nós te pedimos no nome de Jesus, que aqueles que estão destinados à vida eterna e que ainda não creram, que eles possam abrir os seus olhos, abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração, a sua mente, e que eles se convertam a Ti. Dá-nos coragem, confiança para pregarmos a Tua palavra a toda criatura. Nos encoraje, Senhor, porque nós sabemos que aí fora ainda há muitos dos seus eleitos que estão andando em caminhos de trevas e necessitam da luz para poder enxergar. Que sejamos nós aqueles que irão pregar a Tua palavra, aqueles que necessitam, Senhor. E que sejamos nós aqueles que irão pregar para aqueles que estão condenados, e que essa pregação seja motivo de condenação justa para sobre aqueles que estão destinados à condenação. Assim nós te pedimos, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.